Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito dos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o seu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. Hoje a palavra é uma palavra dura, é uma palavra que, quando a gente lê assim, a gente sente um natural incômodo. Mas, como tudo que o Senhor faz, extremamente necessário. Percebam que, ao longo da nossa caminhada, via de regra, a gente sempre traz aqui as palavras de Cristo, apresentando o reino dos céus, apresentando o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Mas é certo que Jesus, na condição de nosso pastor, Ele vai a todo momento nos ensinar. E algumas vezes, através de palavras duras. Porque nós precisamos ter a maturidade de ouvir o Mestre e confiar nele de forma integral. Então a gente começa com Cristo falando, que se nós nos assemelharmos aos fariseus e aos mestres da lei, nós não entraremos no reino dos céus. Gente, isso não é só uma questão de ser dura, é uma questão muito séria. Porque a nossa caminhada é com Cristo para chegar até Ele, ou seja, para assumirmos o reino dos céus. Para assumirmos a nossa eternidade junto a Deus. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso convite e a nossa herança. Basta não. É a nossa herança e nós iremos tomar posse dela. Mas o que Cristo fala aqui é que se nós fizermos desta forma, nós não iremos tomar posse dela. Então é muito importante nesse processo nosso de conversão, o apelo da quaresma também é esse, nesse processo de conversão, que a gente possa ouvir o ensinamento de Cristo e realmente empregá-lo nas nossas vidas. Não cabe aqui uma outra forma, porque Jesus não coloca uma condicional ou uma possibilidade. Não, ele dá certeza. A palavra é clara. Vós não entrareis no reino dos céus. E o que é a atividade? O que é o procedimento dos fariseus? O que eles faziam? Gente, olha como que é
Por isso que, na verdade, por isso que a palavra é dura. Porque os fariseus eram os cumpridores das leis e dos procedimentos. Tudo que estava escrito, mesmo que fosse só na fala, mas alguns com certeza o faziam, eles cumpriam as regras, as leis divinas e os procedimentos. É isso que eles faziam. E Jesus aqui vem nos chamar a atenção que só isso não basta. Olha que fantástico. Por que eu digo olha que fantástico? Porque na nossa cabeça, né, quando a gente pensa com a nossa humanidade, é óbvio que a gente pensa com a nossa humanidade, para a gente, o que está escrito, né, é o que vai ser feito e pronto, basta. Mas a ótica do nosso Senhor não é só as regras. As regras que são colocadas para que a gente cumpra e elas se encerrem em nós mesmos. Isso é que não basta. Não é que a gente não deva seguir as regras. A gente deve seguir as regras. Mas as regras não podem finalizar em nós mesmos. Porque o convite de Cristo é o amor. E o amor não deve ser vivido somente conosco. Lembremos do mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Aqui ainda é a relação minha com Deus. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, como a ti mesmo, o amor meu comigo mesmo. Mas tem a próxima parte. O amor ao próximo. E Jesus já falou naquela passagem que ele pergunta quem foi o próximo daquele samaritano moribundo. Jesus já falou. O próximo é qualquer um. O próximo são todos. Nós devemos amar a todos que se encontram no nosso caminho, que passam por nosso caminho. E isso é muito difícil. E é difícil por quê? Porque muitas vezes o amor de Deus, né, nós experienciarmos o amor de Deus e ofertá-lo ao irmão é injusto. Mas Deus não buscou essa justiça. Porque, lembremos sempre, Deus se entregou pelos pecadores, ou seja, um ato de amor, teoricamente, nessa lógica humana, injusto. Mas nós temos que entender que o nosso convite é exatamente esse amor. É o amor livre, o amor integral, o amor que só cabe amar. Então você não pergunta se a pessoa merece ou não o seu amor. Você a ama em Deus. Porque amar quem a gente ama é ótimo, bacana. Mas amar quem nos fere é amar esta pessoa através do amor de Deus, por meio do amor de Deus. Assim, nós cumprimos o que Jesus pede aqui. Quando ele fala que ao invés de você ir entregar a sua oferta, no movimento que hoje poderia ser, ao invés de você já ir direto à missa, antes reconcilie com seu irmão. Ou seja, antes ame o seu irmão que te feriu. Ou que você feriu ele. Porque pode ser isso também. Antes, doe esse amor que eu te dei gratuitamente, também de forma gratuita, por aqueles que te feriram e por aqueles que por erro seu você feriu. Porque, gente, a gente tem que entender, não é fácil perdoar quem nos machuca, mas muitas vezes o orgulho coloca um obstáculo para nós pedirmos perdão, porque quando a gente pede perdão, a gente tem que assumir nosso erro. A gente fala com a pessoa, olha, fulano, eu errei com você. E ainda pior, eu dou a oportunidade daquela pessoa falar assim, Zé é seu, eu não quero saber desse seu pedido, não. E aí, às vezes, se você fizer isso sem essa graça do alto, você vai se machucar. Mesmo com a graça, às vezes você vai se machucar, mas que a gente entenda que esse movimento nosso de reconciliar é por conta do amor de Deus. E quando nós não conseguimos por nós mesmos,
Nós temos que pedir a Jesus essa graça. E enquanto você não consegue, talvez você nunca consiga, mas traz no seu coração e em oração, fale com Deus: olha, Senhor, eu não consigo fazer isto expressando com a minha boca, mas aqui nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe fulano de tal. Eu peço perdão. Claro que nós não saberemos exatamente os efeitos disso, mas já é um movimento do seu coração. Para quê? Para você pedir a graça de Deus de um dia você concretizar essa ação. E cumprir o que ele pede na palavra. Mas Deus, ele também é misericordioso, ele entende a gente. Não no sentido da passividade. Porque, lembremos sempre, não tem como a gente esconder, a gente fingir, a gente tapear Deus. Não, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe muito bem a intenção do nosso coração. Então, hoje, com essa palavra, e com essa gratuidade do amor de Deus dispensado a cada um de nós, peçamos a Ele que nos dê esse coração dele, esse coração capaz de amar sem medidas, esse coração capaz de entregar Jesus a todos, até aqueles que para a gente é muito difícil. Querido Jesus, somente contigo nós podemos realizar a sua obra. Por isso te pedimos, fica conosco, Senhor. Faz-nos íntimos e íntimas de ti, para que a gente possa ser espelho teu e verdadeiros seguidores. Muito obrigado, Jesus. Amém.